Ok, bora lá mergulhar na história de um número que, em tese, nem deveria existir, mas que hoje é a base de quase tudo no nosso mundo moderno. É quase uma história de detetive da matemática, vale a pena acompanhar. Para começar, vamos pensar um pouco nessa ideia. E se existissem números que não são reais, que são imaginários? Quem passou pela escola deve lembrar dessa parte da matemática e talvez tenha pensado, mas que invenção sem sentido é essa? E quer saber, por muito, muito tempo, essa impressão não estava totalmente errada, não. Pois é, por séculos, a matemática topava com equações desse tipo aí, olha só. X² mais 1 igual a zero. E a resposta era sempre a mesma, um verdadeiro beco sem saída. Não tem solução. E faz sentido, né? Pensa bem, que número real que, elevado ao quadrado, dá um resultado negativo? Pois é, nenhum. Então era isso, os matemáticos simplesmente davam de ombros, diziam não tem solução e bola para frente. Mas o mais curioso é que a virada de chave, a origem de todo esse mistério, não veio de uma equaçãozinha simples como essa. Pelo contrário, a coisa toda nasceu surpreendentemente de uma briga, uma verdadeira batalha intelectual de alto risco entre matemáticos italianos que estavam quebrando a cabeça com problemas bem mais cabeludos. E aqui a história fica boa de verdade, porque tem um drama humano por trás disso tudo. Imagina a cena. Itália, século XVI. Um cara chamado Scipione del Ferro descobre uma fórmula secreta para resolver equações cúbicas, mas ele morre sem contar para quase ninguém. O segredo passa para o aluno dele, o Fior, que usa a fórmula para desafiar em público um matemático super famoso, o Niccolò Fontana, que tinha o apelido de Tartaglia, o gago. O Tartaglia, pressionado, consegue redescobrir a fórmula sozinho e, ele simplesmente destrói o Fior no desafio. Só que aí ele se recusa a publicar o método dele. Fica guardando o segredo até que outro matemático, Girolamo Cardano, convence ele a contar, com o juramento de que nunca iria revelar. E adivinha? Pois é, Cardano quebra a promessa e publica a fórmula num livro dele, o Ars Magna. Uma verdadeira traição que, ironicamente, acabou mudando a matemática para sempre. Olha, a publicação dessa fórmula foi uma coisa monumental, um triunfo mesmo. Só que ela tinha um problema, um paradoxo maluco escondido ali. Porque quando se aplicava a fórmula em certas equações, uma coisa muito, mas muito estranha acontecia. E o paradoxo é exatamente este. Pega uma equação tipo x³ menos 15x menos 4 igual a zero. Era fácil testar e ver que x igual a 4 era uma das respostas. Simples, um número real, certinho. Só que, ao jogar os valores na fórmula correta do Tartaglia, o resultado era essa coisa bizarra aí, com raiz quadrada de menos 121. A pergunta era, como é que pode? Como um caminho lógico que a gente sabe que leva para a resposta certa, o número 4, passa no meio por um lugar com números que não existem? Bom, esse absurdo todo poderia muito bem ter sido o fim da linha para essa ideia. Mas, felizmente, apareceu um pensador corajoso que olhou para essa maluquice e, em vez de jogar fora, resolveu investigar. E esse cara era o Rafael Bombelli, um engenheiro de Bolonha. A sacada dele foi radical. Em vez de só dizer, isso não faz sentido, não tem solução, ele pensou, peraí, e se a gente só seguir o baile? E se a gente fingir que esses números impossíveis existem? E ver no que dá? E se tratarmos a raiz quadrada de menos 1 como um número de verdade? Só para ver até onde a lógica nos leva. E aqui está a genialidade do Bombelli em ação. Ele partiu de uma suposição. E se a raiz cúbica daquela expressão bizarra for um número no formato a mais raiz de menos b? Aí, com uma álgebra super inteligente, ele conseguiu mostrar que o primeiro pedaço da fórmula era, na verdade, 2 mais raiz de menos 1. E o segundo pedaço era 2 menos raiz de menos 1. E o que acontece quando a gente soma os dois? As partes impossíveis, a raiz de menos 1 positiva e a negativa, se cancelam. E o que sobra? 2 mais 2, que dá 4. A resposta real, correta que a gente já sabia. A mágica foi essa, tratar o impossível como se fosse possível só por um instante. A ideia do Bombelli funcionou. Foi genial. Mas por uns 200 anos ninguém levou muito a sério. Esses números continuaram sendo vistos só como um truque, um atalho matemático. O próprio Cardano disse que era uma coisa tão sutil quanto inútil. Faltava dar um sentido, um lugar no mundo para eles. Até que veio o grande Leonhard Euler e deu o próximo passo, que foi decisivo. Lá no século XVIII, ele finalmente deu um nome e um símbolo para essa coisa misteriosa. A raiz quadrada de menos 1 passou a ser chamada de I, de unidade imaginária. Pode parecer besteira, um detalhe, mas dar um nome para algo é o primeiro passo para a gente aceitar que aquilo existe e começar a trabalhar com isso de forma séria.
Mas a revolução mesmo veio com a ideia do plano complexo. Pensa assim, até aquele momento os números moravam numa linha só, a reta numérica. Mas aí alguém percebeu que um número complexo poderia ser um ponto, num plano, com duas dimensões. Tinha o eixo horizontal, que a gente já conhecia dos números reais, e agora tinha um eixo novo, o vertical, para os números imaginários. E nesse plano, um número do tipo A mais B deixava de ser só uma abstração na nossa cabeça. Ele virava uma coisa geométrica, concreta, um vetor, uma seta. Essa seta tinha um tamanho, que a gente chama de módulo, e uma direção, um ângulo, que a gente chama de argumento. De repente, os números imaginários tinham, finalmente, encontrado um lar. E essa visualização geométrica mudou tudo. Foi aí que todo mundo entendeu que os números complexos não eram só um truquezinho matemático. Eles eram, na verdade, a peça que faltava para a matemática fazer sentido por completo. Aí, em 1799, o gênio Carl Friedrich Gauss entra em cena e prova o teorema fundamental da álgebra. E a consequência disso é simplesmente fantástica. Qualquer equação polinomial de grau n vai ter exatamente n respostas, ou raízes, se a gente procurar no mundo dos números complexos. Ou seja, não precisava inventar mais nenhum tipo de número. O sistema estava fechado, completo. Isso transformou a matemática. Pensa no antes e depois. Antes, era um campo cheio de não tem solução, de beco sem saída. Com os números complexos, o sistema ficou completo, consistente, elegante. A busca por soluções nunca mais ia terminar em não dá para resolver. E olha que imagem bonita para ilustrar a ordem que os números complexos trouxeram. Essas são as raízes da unidade. Basicamente, as soluções para a equação z elevado a n igual a 1. Quando a gente desenha essas soluções no plano complexo, elas formam os cantinhos, os vértices, de um polígono regular perfeito. Ou seja, equações que pareciam uma bagunça, de repente viraram padrões geométricos lindos. Tá, legal, uma história fascinante, com duelo, segredo, traição. Mas e aí? Por que isso importa hoje em dia? Onde é que a gente usa esses tais números imaginários no mundo real? A resposta é, em praticamente tudo que é tecnologia moderna. Eles são simplesmente indispensáveis. Na engenharia elétrica, essenciais para analisar circuitos de corrente alternada. Processamento de sinais é o que ajuda a filtrar áudio, vídeo, a melhorar a imagem do celular. E o mais impressionante de tudo, na mecânica quântica, eles são parte da linguagem matemática fundamental que descreve como o universo funciona lá no nível subatômico. Pois é, hoje em dia, cientistas e engenheiros têm uma espécie de caixa de ferramentas com diferentes jeitos de escrever os números complexos, dependendo do que precisam fazer. A forma retangular é perfeita para somar e subtrair. A polar já facilita muito na hora de multiplicar e dividir. E a exponencial é a queridinha da matemática e da física mais avançada. Cada uma serve para uma coisa. E tudo isso deixa a gente com uma provocação final. A saga dos números imaginários é a história de uma ideia que parecia impossível, mas que virou algo fundamental só porque alguém teve a coragem de olhar para ela de um jeito diferente. Fica a pergunta, que outras ideias que hoje parecem absurdas e impossíveis estão só esperando por uma nova perspectiva para revolucionar o nosso mundo de novo?